Atenção, esse vídeo contém spoilers diretos do novo capítulo de One Piece, o 1058. Então, caso você não se interesse por spoilers, eu peço para que você clique no xizinho aí no vídeo para não levar algo que você não quer saber ainda. Caso então você continue comigo assistindo esse vídeo, eu digo que as recompensas finalmente chegaram e elas trouxeram um grande burburinho, mas talvez com alguns motivos. A gente vai debater as recompensas de cada um dos Chapéus de Palha e também a da Cross Guild feita por Bug, Mihawk e Crocodile. Então, se você gostar, deixe seu like, seu comentário e se inscreve no canal. E sem perder tempo, a gente tem a página inicial do capítulo sendo o Cizawa pedindo para Germa para ir com eles. E aqui vem uma coisa muito interessante, né? Afinal, ele é um cientista, a Germa é uma possibilidade dele aumentar ainda mais as capacidades dele, então eu não deixaria ele de fora de tudo que pode acontecer ainda, né? Então vamos ficar de olho, talvez ele tenha uma aparição mais pra frente, porque eu acho que toda a situação da Germa não foi deixada de lado, principalmente com aquela cena do Sandy meio que salvando eles. Por mais que os irmãos não se sintam... não sintam nenhum sentimento do tipo, vamos ajudar ele porque ele ajudou a gente, a Reidio e principalmente o Jude eu acho que pensariam um pouco ao contrário, já que eles ainda têm coração, ainda têm sentimentos e aí eles podem tomar essa decisão. E vamos então à recompensa dos Chapéus de Palha. Quem não estava esperando por isso aqui é maluco e a gente vai comentar cada uma delas. Eu vou tentar explicar aqui talvez alguma lógica sobre isso, apesar de que só o Oda tem 100% de certeza sobre elas. Então vamos lá, a gente tem o nosso querido Capitão Luffy do Chapéu de Palha com 3 bilhões de berries, uma recompensa bastante alta, mas que teremos coisas grandes nesse capítulo, eu diria. Então a gente vamos de baixo para cima, falando sobre cada uma delas. A do Chopper é 1000 berries, o Oda ainda continua com essa brincadeira e eu acredito que isso vai ter uma piada no final do mangá ou na próxima guerra, enfim. Algo vai acontecer para isso ser deixado de lado, então fiquem de olho, eu sei que essa brincadeira está se estendendo, mas eu acho que o Oda tem um motivo para isso e será revelado logo logo. Então temos a Nami com uma recompensa de 366 milhões de berries. A recompensa anterior dela era de 66 milhões de berries, o que nos leva a um acréscimo aí de 300 milhões. Eu acho que muitos não perceberam, mas foi igual o Dressrosa. A gente teve uma recompensa padrão em aumento para cada um dos Chapéus de Palha. Então, a gente não tem certeza se vai ter interação deles nesse capítulo. Eu espero que sim, porque isso aqui daria boas risadas. Eu até acho que vai ter. Então vamos torcer, mas a gente tem esse aumento na recompensa dela, passando até mesmo a anterior de Zoro e Sandy, que obviamente também vão aumentar. Mas a gente vai começar então com ela. O próximo que a gente tem é o Brook, que como eu já expliquei, a recompensa teve um aumento padrão para todos os Chapéus de Palha de 300 milhões no mínimo. Então a recompensa dele saiu de 83 milhões para 383 milhões. É como se o incidente fosse o causado para aumentar a recompensa deles e não tenha um motivo tão grande para a gente ter um maior aumento. Esses personagens foram capazes de derrotar os Tobiropo e eles fizeram parte de uma guerra que mudou uma era. Então isso foi basicamente o motivo principal pelo qual as recompensas aumentaram 300 milhões e alguns personagens, obviamente como Sandy, Zoro, Jinbe, terão umas recompensas um pouco maiores e alteradas por algum histórico ou por algum motivo em específico. Como, por exemplo, a sua periculosidade, enfim, o seu conhecimento, que também é muito forte. A gente já vai chegar lá. A gente tem a recompensa do Frank sendo 394 milhões, aumentando então a sua de 94. Ele passa aí a marca dos 100 milhões que ele tanto queria passar. E com uma recompensa bastante alta, eu particularmente achei que ele iria alcançar o Sasaki, porque eu achei que ele merecia, mas pelo visto não existe um motivo tão grande, talvez quando descobrirem que ele vai simplesmente fazer a Pluton no navio dele, né, no futuro.
A recompensa de God Usopp aumentou também, obviamente, em 300 milhões e foi apenas isso. A gente não teve nenhum aumento maior por parte dele, obviamente porque ele não fez nada também. Não existiu um motivo pelo qual tornou ele maior do que ele já é. Então por isso a gente tem essa recompensa tão alta, mas também tão baixa para ele, né? A gente esperava que ele fosse fazer alguma coisa um pouco maior em um ano, acabou não acontecendo, e aí muitas pessoas esperavam que ele fosse ter uma recompensa baixa, mas é como eu falei, é igual aconteceu em Dressrosa, aqui nós temos um aumento padrão e muita gente ficou meio irritada com esse fato. E aqui nós temos a primeira grande elevação nas recompensas. A nossa querida Robin, como eu falei no meu primeiro vídeo sobre isso, aumentou bastante de recompensa, quase alcançando os 1 bilhão de berries. Incrivelmente, eu acho que o Oda quis segurar isso um pouco, mas a vontade era que ela realmente passasse. Só não passou porque senão ela passaria algum do trio monstro que vem pela frente, e aí isso seria problemático. Então vamos conversar um pouco sobre essa recompensa, né? Ela teve um aumento significante e diferente dos outros personagens que se manteram no padrão de 300 milhões. O que aconteceu? Obviamente, se a gente for pensar por questões narrativas, ela tem uma das informações mais perigosas para o mundo e por isso merecia uma recompensa alta o suficiente para demonstrar isso. Ela precisa ser capturada urgentemente. Obviamente, com isso, no jogo, no tabuleiro, a gente tem que a recompensa dela aumentaria bastante. Obviamente também a gente teve uma recompensa muito alta, então isso sempre tem motivos. Agora, matematicamente falando, eu consegui chegar numa conta que talvez o Oda tenha utilizado para alcançar essa recompensa, apesar de eu não ter certeza, porque, como eu disse, só o Oda tem certeza sobre esse tipo de coisa. A conta que eu utilizei foi o somatório da recompensa inicial e a da secundária da Robin, que é 79 milhões mais 80 milhões, junto com o aumento padrão de 300 milhões de berries de cada um dos Mugiwaras, como eu falei, isso aconteceu com todos, e o aumento de 480 milhões de berries, que é a recompensa anterior a da Black Maria, né? Na verdade, é a recompensa atual da Black Maria. E aí, somando 480 milhões, 300 milhões e 159 milhões, a gente tem 939 milhões, que foi a recompensa que chegou primeiro. Só que um outro cara também foi lá e botou que é 930 milhões, tem um 9 no final. Enfim, eu cheguei nessa conta e é isso. Vamos ver o que vai acontecer quando o capítulo de fato sair. Vamos então agora para a recompensa do Sandy, que aqui já começa a ficar um pouco mais difícil de contar como que o Oda chegou nesses resultados, porque eu cheguei em números muito quebrados. Então eu vou explicar aqui a minha lógica para cada um deles, que eu acho que é diferente. E depois, quando a gente ver o capítulo, a gente vê se realmente faz sentido ou se tem número quebrado, se não tem. Enfim, vamos ficar de olho. Vamos aqui para as recompensas. O Sandy possui 1 bilhão e 32 milhões de berries. Pelo visto, nada após isso. E eu tive muita dificuldade, principalmente com ele. Após derrotar o Queen, ele recebe um 1 bilhão, ele absorve esse valor de 1 bilhão de berries, e aqui fica muito difícil, porque da onde ele tiraria 32 milhões, né? E aqui eu pensei que é mais ou menos a recompensa do Zoro, só que dividida por 10, uma casa decimal a menos, que é 320 milhões antes dessa. Então a recompensa dele teria esse fundo, pelo menos é o que eu acredito, porque com números eu não consegui chegar a lugar nenhum. Mas aparentemente, uma curiosidade, eu não sei se está confirmado isso aqui, alguém, se souber japonês, pode confirmar aí embaixo, mas Sandy pode ser lido como 3 e 2, e aí daria o significado do 1032, digamos assim. Tanto que o aniversário dele é dia 2/3. Eu não tenho certeza, mas fica aí a curiosidade. O Jinbe possui uma recompensa de 1 bilhão e 100 milhões de berries, e aqui vem o grande problema. A recompensa dele é maior do que a de Sandy. E aqui vem o questionamento, né? O que ele fez para a recompensa dele ser maior?
Ele não derrotou nenhum das calamidades, então o porquê que ele tem uma recompensa tão alta? Como eu disse, assim como o caso do Usopp, ele recebeu um aumento geral, só que ele possui uma curiosidade que nenhum dos outros Chapéus de Palha tem, que é o fato dele ser um homem tritão, né? Ele é uma pessoa que já viveu no mar, já viveu como escrava, já teve problemas com o governo mundial, tanto que a tatuagem dos Piratas do Sol é por conta disso. Então, eu acho que aqui vem uma questão muito mais de informação, assim como a Robin, além do que só o fato dele ser realmente muito forte. Eu não sei, não consigo ver o Sandy muito acima dele em questão de força, principalmente porque as habilidades ainda parecem estar sendo incontroláveis, tanto para ele quanto para o Zoro. Então eu acho que o Jinbe ficar nesse meio termo atualmente é bom. Depois ele será ultrapassado, isso não é dúvida, tá? Então eu acho que é justo. Eu tentei chegar num resultado, não consegui também. A conta dele foi muito difícil. O que eu mais consegui fazer com os números que a gente tinha era a recompensa atual do Who's Who, que é 546 milhões de berries, somada com a anterior dele, de 250 milhões de berries. O mais próximo que eu consegui chegar da recompensa dele foi de 1060, né? Que aí seria 1 bilhão e 60 milhões de berries. Então, quem sabe, um pouco mais pra frente, quando o capítulo sair de fato, eu faça contas na minha cabeça e aí na análise eu explique como que chegou nesse valor. Infelizmente, a do Jinbe e a do Sanji eu ainda não consegui decifrar como que o Oda chegou, além do fato delas terem essas características um pouco mais curiosas do que a dos outros. Tanto que a do Zoro, além de ser maior de todos, tirando a do Luffy, com seus 1 bilhão e 101 milhões de berries, essa eu consegui chegar nesse valor. Já vou explicar como, vamos só dar alguns adendos aqui. O Zoro derrotou o mais forte, conseguiu estar na luta entre o pessoal no topo do domo contra Big Mom e Kaido. Isso provavelmente foi notificado, além de aguentar um Hakai e continuar lutando. Eu acho que tem muito mérito dele ser o mais alto, e ele também foi capaz de derrotar alguém que era caçado pelo governo mundial. Isso aí são muitas questões que acrescentam na recompensa dele. A maneira como eu cheguei no número dele foi basicamente 1 bilhão absorvidos pelo King, né? E aí o resto da conta seria 320 milhões, que é a sua recompensa atual, mais 300 milhões padrão e 390 milhões, que é a da recompensa do King. Isso aí passaria 1 bilhão, só que a gente corta uma casa decimal e aí ficaria 101 milhões. Além disso, 1101, 11 em japonês, aparentemente, né? Como eu disse, quem puder confirmar aí, tamo junto. Pode significar samurai, tanto que o aniversário do Zoro é dia 11 do 11. E agora vamos para Mihawk, Bug e Crocodile. E aqui vem bomba, hein, família? Os fundadores da Cross Guild são Bug e Crocodile. Mihawk recebeu o convite e aparentemente aceitou participar. Antigamente ele era conhecido como caçador de marinheiros, e aí vem toda uma questão de informação, de conhecimento, e por isso que a recompensa dele é tão grande, além de, obviamente, lidar com o Shanks, né, de igual para igual. Bug não é o verdadeiro líder da Cross Guild, ele é um dos novos imperadores, e devido a um erro da marinha, o rosto dele estar no meio foi meio que o que fez eles acreditarem que ele seria o líder dessa guilda. Bug tem uma recompensa muito alta, assim como Mihawk e Crocodile, que curiosamente possui uma das maiores recompensas de One Piece. Além disso, Bug aparentemente tem uma dívida enorme com alguém. A recompensa do Mihawk é de 3 bilhões 590 milhões de berries, que é realmente muito alta, é maior do que a do Luffy, e dá aí indícios de um grande personagem está por vir, e a qualquer momento ele pode ser solto para mostrar as suas verdadeiras capacidades. Além disso, 3 e 9 podem ser lidos como Mi e Ku. Aí Mihawk
Aí faz aí os negócios com inglês e com japonês, uns negócios meio louco aí, pra gente conseguir chegar no Mihawk. E aí, por isso que seria 359, assim como o Bug, o 8 e o 9 seriam o Baji, e aí, como eles pronunciam lá, Bug. Por isso, para eles, a gente tem uma recompensa de 3 bilhões 189 milhões de berries. E o Crocodile fecha a nossa lista incrível de recompensas com 1 bilhão 965 milhões de berries, com o 6 e o 5 sendo representados, na verdade o 9, o 6 e o 5 sendo representados como as letras, que seria 9 seria o Ku, 6 seria o Ro e o 5 o Ko. E aí seria meio que o Kuroko. E é como eles chamam lá, enfim, né? Eu não vou ficar passando essas vergonhas aqui de graça. No final do capítulo, a gente tem uma ligação sendo feita para o exército revolucionário e temos novamente um grande personagem aparecendo. Sim, sou eu, Sabo. Ele voltou, vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente na outra semana não teremos One Piece, mas temos muita coisa pela frente, muitas revelações, novas recompensas. Me diz aí o que você achou desse capítulo, porque as coisas agora começaram a ficar agitadas e vamos ver aonde isso nos leva. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda muito. Valeu, falou e eu fui!